Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, né? Vamos dar prosseguimento aí às nossas aulas. Hoje nós vamos trazer o tema Nós e os Outros. Esse é um tema um pouquinho mais pesado, né? Mesmo trabalhando aí no conceito da modernidade, eu vou me aprofundar um pouquinho mais, porque eu acredito que vocês conseguem entender profundamente, né, ou como propriedade aquilo que a gente vai trabalhar. Afinal de contas, o que significa essa frase, nós e os outros, né? De uma forma geral, nós vamos trabalhar aí alguns conceitos como etnocentrismo, alteridade, relativismo cultural e até o conceito de empatia mesmo, tá? Redes sociais estão aí na tela para quem queira nos seguir. Os meus alunos regulares estão aí, tá aí o código do Classroom. Lá vai ter textos completos e mais as atividades, tudo bem? Vamos lá. E afinal de contas, o que é etnocentrismo, né? A palavrinha é difícil, mas ela contém dois radicais. Etno, que deriva de etnia, ou né, semelhança de hábitos, costumes, culturas, e centro, né? Centrismo de centro, algo que se coloca no centro como uma referência central, né, de tudo que está à sua volta. Então, a visão etnocêntrica é a visão que vê o mundo baseado na sua própria cultura, desconsiderando todas as outras, ou pior, né, julgando-se superior às demais culturas, né? O etnocentrismo é uma visão do mundo onde o próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, dos nossos modelos, das nossas definições do que é existência. No plano intelectual, pode ser visto aí como uma dificuldade de você pensar a diferença. No plano afetivo, como sentimento de estranheza, de medo, de hostilidade, de desqualificação. De uma forma bem resumida, o etnocentrismo ele se resume em você julgar padrões a partir dos seus próprios padrões, como certo ou errado, feio ou bonito, normal ou anormal. Vamos fazer uma ressalva, né? Certo ou errado são determinados padrões que eles meio que permeiam aí quase toda a nossa sociedade, mas nem tudo que nós consideramos como errado é necessariamente errado em outras culturas, como casamentos com pessoas de diferenças de idade muito grande, né? Em determinadas culturas isso é perfeitamente aceito. Em outras, isso chega a ser estranho. E em outras, até é considerado crime. Você não pode condenar uma cultura simplesmente porque ela tem um padrão de comportamento diferente do seu, né? Você desqualifica a prática do outro porque ela não é igual à sua, né? Você nega a humanidade do outro porque ele não pensa como você. Isso, basicamente, é o etnocentrismo, ou seja, é um conceito de um estereótipo, né? É você generalizar e atribuir um valor a todas as coisas a partir do seu próprio. E esse valor que você atribui ao outro é sempre um valor negativo, né? Você reduz determinados grupos como uma qualidade inferior, né? Ou incapaz. No cotidiano, no nosso dia a dia, quantas vezes a gente já não se deparou com expressões como é tudo farinha do mesmo saco, ou tal pai, tal filho, né? Ou de repente uma expressão misógina, né? Só podia ser coisa de mulher, né? Quando você quer depreciar determinada coisa. Ou se você for falar dos povos do Nordeste, nordestino é tudo preguiçoso. Nada disso é verdade, nada disso tem fundamento, para nada disso você tem embasamento científico, né? Mas durante muito tempo se pregou isso como uma verdade universal e na modernidade não era diferente, né? Inclusive,
essa visão etnocêntrica, na verdade, essa visão europocêntrica, né, que ela via a Europa como centro de todas as coisas, né, e tudo que vinha da Europa era bom e tudo que não era da Europa era ruim, legitimou práticas racistas como a escravidão, né, como considerar todos os africanos como povos inferiores, né, e aí tem um problema, né, essa questão do etnocentrismo e o racismo. O racismo, ele nos faz pensar na ideia de raça, né? Só que não existe essa palavra raça, não para os seres humanos, né? Raça quem tem são os animais, cachorro, gato, gado. Gente tem etnia, né? É uma noção de raça que está bastante em desuso, inclusive ela é condenada nos meios acadêmicos, né? Então a gente pensa assim, no conceito dos séculos 18 e 19, né, tentava se associar o nível de desenvolvimento cultural de um determinado povo com a cor da sua pele. Olha que absurdo, né? Tentando aí estabelecer um paralelo biológico. Então, até se dava aquela desculpa de que os povos culturalmente mais desenvolvidos teriam a obrigação de fomentar o desenvolvimento cultural dos povos inferiores. E aí, até para reforçar esse discurso, eles chamavam de raças inferiores, né? A exploração dos povos africanos, a exploração dos povos asiáticos, dos indianos, dos nativos da Oceania e dos nativos da América, né? Os nossos indigenistas. Aliás, desculpa, os nossos indígenas. E isso aconteceu muito por parte de quem? Por parte do europeu, né? Isso acaba desaguando num negócio chamado xenofobia, outra palavra esquisita, né? E aí é a aversão que você tem ao estrangeiro, tá? Xenofobia, bem resumidamente, é isso. É quando você passa a odiar o estrangeiro simplesmente pelo fato dele ser estrangeiro. E aí você arruma todas as desculpas possíveis e imagináveis, né, para tentar qualificar aquele estrangeiro como um ser inferior. Então, quando a gente coloca o negro na condição de escravo, a gente está tendo sim uma prática de xenofobia. Né? A gente, que eu digo, europeu, né? Naquele momento da modernidade, lá do século XVI e XVII, ele justifica que ele deve sim tornar o negro escravo, tornar o negro mercadoria, porque ele não vê o negro como gente, então ele tem uma visão xenófoba, ele tem uma visão de inferioridade dos povos, né? E o que é pior, tudo isso, né, essa situação de você transformar um outro ser humano em escravo, tudo isso é legitimado por um negócio chamado intolerância religiosa. Ou seja, a religião do outro era vista como uma religião errada, era vista como uma religião inferior. Há uma hierarquização, a minha religião é melhor do que a sua, a minha religião é a certa, a sua não vale. Percebe? Você vende um conceito errado, né, onde você não reconhece o outro como alguém simplesmente diferente, você passa por um processo de intolerância, essa intolerância ela cria uma desafeição, né? Uma falta de afeto, uma falta de empatia, uma falta da capacidade de você se colocar no lugar do outro e ver o outro como alguém que só não é igual a você. Tudo isso é legitimado, inclusive pela própria igreja da época, né? Que diz que aqueles povos, principalmente os indígenas e os africanos, eram povos sem F, sem L e sem R nos seus dicionários. O que eles querem dizer com isso? Que aqueles povos não tinham nem fé, nem lei, nem rei. Eram os povos que não teriam religião, que não teriam ordem e que não teriam uma forma de governo. Essa é uma visão totalmente intolerante, né? Preconceituosa contra as manifestações espirituais, sociais. Né? Um observador etnocêntrico, ele entra com a ideia de que
as crenças dos outros povos, elas são ilegítimas, né? E a única crença que vale é a dele. Então, ele força esses povos que passam a ser colonizados a aceitar a sua própria religião. Ou por outra, né? Os nativos, eles têm obrigatoriamente que seguir as religiões dos seus colonizadores, né? Inclusive, existem as tais companhias de catequização. Inclusive, como nós já vimos, né? Os religiosos que vieram para o Brasil, os jesuítas que vieram para o Brasil, com a ideia de trazer a palavra, não estou aqui criticando, vejam bem, tá? As pessoas que seguem a religião cristã, nem católica. Eu estou dizendo o seguinte, no contexto da modernidade, os jesuítas vieram para o Brasil e eles trazem a ideia de que o cristianismo era a única religião correta, tá? Que só o cristianismo levaria à salvação, enquanto que a religião dos povos nativos, fosse da América, fosse da África, fosse da Ásia, todas elas eram religiões erradas e pecadoras, né? Ainda hoje existem casos de etnocentrismo religioso. Por exemplo, quando você coloca as religiões de matriz africanas desrespeitadas por cristãos, né, que associam o pecado, que associam o candomblé e os praticantes do candomblé como feiticeiros, né, quando não sabem que, por exemplo, a macumba é um instrumento musical e vem tudo como feitiçaria, você nada mais está fazendo do que praticando o etnocentrismo religioso. Ou seja, você está avaliando a religião do outro a partir da sua própria régua. Veja como uma coisa que começa lá no século XVI, século XVII, ela se estende até os dias de hoje, né? Alteridade, o que afinal de contas é essa coisa da alteridade, né? Vamos pensar aí do que seja a alteridade. É a qualidade do estado do outro, né? Ou seja, você entender que o outro, ele não é melhor e nem pior do que você, ele só é diferente de você. E eu trouxe a imagem dessas 3 bonequinhas, não foi de graça, não, porque durante muito tempo, até as bonecas, né, elas eram estereotipadas no padrão europocêntrico. Ou elas eram loiras, ou elas tinham cabelo castanho, mas elas eram sempre branquinhas, elas eram sempre com o tipo físico de olhos, boca, etc., das europeias. E hoje você já começa a observar, né, que existem bonecas com essas feições asiáticas, com essas feições indígenas, com essas feições africanas, né? Um dos princípios fundamentais da alteridade, tá, é a de que o homem, na sua vertente social, ele tem uma relação de interação e dependência do outro. Nenhum homem é melhor do que o outro. Todos somos dependentes, né, na forma da composição do eu. Para que eu possa me reconhecer como um ser único, eu preciso ver que não há ninguém igual a mim, que todos os outros são diferentes de mim. Por isso o termo outros, né? Quando você consegue verificar que há alteridade? Quando determinada cultura não tem como objetivo a extinção de uma outra, porque a alteridade implica que o indivíduo seja capaz de se colocar no lugar do outro, implica que haja a empatia, né? É uma relação que nada mais é, né? A empatia nada mais é do que uma relação baseada no diálogo, na valorização das diferenças existenciais, sejam elas de ordem filosófica, religiosa, cultural, alimentar, social. Né? Não é porque o outro é diferente de mim que o outro é ruim. Quando você consegue praticar a empatia, então você de fato consegue entender que o outro também tem os seus valores. O que nós percebemos, né, no conteúdo Nós e os Outros, o que nós queremos que vocês observem na matéria que foi passada, é que não havia essa percepção do outro,
né? O colonizador chegou na África e transformou gente em mercadoria para vender e ganhar dinheiro com isso. O colonizador chegou na América e tentou transformar o indígena, gente, em mercadoria, né? O colonizador chegou na Ásia e tentou, né, transformar a gente em mercadoria. Em alguns casos eles tiveram bastante sucesso, em outros não. Mas por que isso aconteceu? E por que isso aconteceu durante tanto tempo? Né? Como um ser que se auto-intitula cristão, portanto filho de um Deus uno e portanto, né, uma criatura capaz de ter bons sentimentos, ela consegue conceber a ideia de que um ser humano possa vir a ser uma mercadoria. Como ela legitima essa fala? Como ela consegue não sentir a dor do outro, desqualificar tudo aquilo que ele sente ou que ele acredita, né? Hoje nós sabemos, por exemplo, no Brasil, a religião de Umbanda é uma religião de matriz africana, é uma religião 100% brasileira, talvez a única, né, à exceção dos cultos indígenas, mas eles são indígenas, né, então eles são do brasileiro nato, mas os brasileiros que nasceram dessa mistura toda de etnias, a gente pode falar sem medo de errar que talvez a Umbanda seja a única realmente 100% brasileira. Né? A religião cristã é uma religião europeia, né? A religião muçulmana islâmica, a religião muçulmana islâmica é uma religião de origem árabe, né? Então, assim, não há como você criticar a religião de ninguém. Não há como você dizer que uma pessoa que seja branca, parda, amarela ou qualquer outra cor de pele, ela tem uma qualificação maior ou menor do que a sua. Só que durante muito tempo isso aconteceu. Né? Então, essa atividade que eu passei para os meus alunos regulares e que eu gostaria agora que vocês conversassem com os seus responsáveis e até refletissem um pouco, exatamente com base nos textos que foram passados e com base nesse nosso bate-papo, como o ser humano consegue, em determinados momentos, ser de extrema grandeza, né, de ter empatia, de colocar-se na posição do outro, e como isso muitas vezes é simplesmente jogado para as traças, né, como isso ao longo da história foi simplesmente esquecido, né, e ainda com legitimação. Num momento oportuno, a gente vai discutir aí como a igreja justificava, a igreja, né, cristã da época, como ela justificava, como ela legitimava a transformação do africano em escravo. Por hora é só isso. Eu espero que todos tenham aí uma excelente semana, um excelente fim de semana. Fiquem bem, muito obrigada e uma boa noite.